começar um conteúdo novo, super legal, que vocês vão amar, eu garanto. Conteúdo de reações orgânicas. É muito bom esse conteúdo. Vocês lembram o que significa reações químicas? Reações orgânicas vão ser as reações químicas que acontecem somente com qual composto? Os compostos de carbono, né? Porque a química orgânica a gente só estuda os carbonos. Mas, para quem não lembra, as reações químicas são os processos em que substâncias, ao entrar em contato com outras, reagem formando novos compostos. Essas substâncias que reagem são os reagentes e as formadas são os produtos. Elas podem ser vistas com mais precisão em laboratórios, através de equipamentos específicos. Mas, no dia a dia, os resultados das reações químicas estão nos alimentos que apodrecem, em remédios, nas combustões, a gente já estudou combustão, quem lembra? Nos produtos de limpeza e em outros lugares. Podendo ser percebido por meio de liberação de calor, mudanças de cor e odor e liberação de gás. Nas reações químicas, pelo menos uma ligação é desfeita ou criada com a quebra de ligações. O tempo para que elas aconteçam é diferente em cada caso, pois a velocidade envolvida varia de acordo com a condição de temperatura, concentração de substâncias e o contato entre os elementos químicos. Por exemplo, gente, tem reação que acontece só se estiver com temperatura muito baixa mesmo. E tem outras reações que precisam de calor para acontecer. Então, a gente não pode, assim, generalizar. Cada reação é um caso. Durante as reações químicas, a massa, os átomos e íons da substância permanecem conservados sobre a lei de Lavoisier, lei de Proust e um dos modelos atômicos, o de Dalton. As substâncias envolvidas podem liberar energia ou absorvê-la de forma exotérmica ou endotérmica. Matéria aí do segundo ano, quem lembra? Como resultado, criam novas moléculas, mantendo o átomo inalterado. As reações químicas orgânicas possuem várias formas de obtenção, sendo usadas geralmente para a produção de remédios, cosméticos e alimentos. Produzem compostos baseados em cadeias carbônicas e podem dividir-se em 3 formas de reação: substituição, adição e eliminação. Bom, a primeira coisa, né, que a gente deve lembrar de reações é quem são os reagentes e quem são os produtos. Tudo bem que eu já falei ali atrás, né, quem são os reagentes e quem são os produtos, mas sempre vão lembrar, os reagentes estão antes da seta e os produtos depois da seta, certo? Ainda na equação deve-se informar o estado físico de cada elemento. Para isso é necessário indicar entre parênteses a inicial da substância. Por exemplo, aqui, sólido, quando está escrito embaixo, né, do lado pequenininho, é simbolizado com S, líquido, L, gasoso, G, Aq, aquoso e vapor, V, certo? Muitos de vocês, quando a gente estava vendo no presencial, me perguntavam o que eram as letrinhas pequenas. Então é isso, sempre o estado físico. Aqui temos uma reação de exemplo. Quem são os reagentes nessa reação? Os reagentes são o sódio e a água. Os produtos são o hidróxido de sódio e o H2, certo? Porque os reagentes sempre estão antes da seta e o produto sempre está depois da seta. Aqui está indicando também o estado físico das substâncias. Entre parênteses S significa que o sódio está sólido e entre parênteses L significa que a água está líquida. Já o NaOH está entre parênteses com Aq. Aq significa que esse hidróxido está aquoso. E já o hidrogênio está no G, então ele está gasoso. Outra coisa também que eu gostaria de lembrar a vocês são os coeficientes estequiométricos. O que é isso? Esses números que estão em vermelho ao lado do elemento ou da molécula. O que significa? Esse 2 significa que eu tenho 2 átomos de sódio. Esse 2 na frente da água significa que eu tenho 2 moléculas de água. E quando não tem nada, eu coloco 1. Não tem nada, é 1. Então, tem uma molécula de H2, certo? A primeira reação orgânica que nós vamos estudar é a reação de substituição. Nas reações de substituição, ocorre a substituição, claro, né, como o próprio nome já diz,
de pelo menos um átomo de hidrogênio da molécula de um hidrocarboneto por outro átomo ou grupo de átomos. Essas reações podem ser representadas genericamente da seguinte forma. Aqui. Deixa eu fazer uma chave para vocês olharem. Esse A é o grupo que vai trocar de lugar com B. Então, nos reagentes, o grupo A, né, ou o hidrogênio A, vai trocar de lugar com B. Então, A vai para B e B vai para A. Aí vamos ter essas moléculas aqui. Em vez de ter A ligado a carbono, eu vou ter B ligado ao carbono. Ao invés de ter B ligado a X, eu vou ter A ligado a X. As principais reações de substituição são halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação. Nós vamos estudar cada uma delas nessa aula. Então, a primeira reação que nós vamos estudar é a halogenação, que é uma reação que ocorre com as substâncias simples dos halogênios. Gente, pelo amor de Deus, né? Vocês lembram quais são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. Né? Eu falei no mínimo 67 bilhões de vezes na cabeça de vocês. Então, as substâncias mais simples deles são o F2, Cl2, Br2 e I2, e é a forma que eles são encontrados na natureza. Como acontece a reação de halogenação? Né? Um hidrogênio que está ligado ao carbono, né, na substância orgânica, vai trocar de lugar, ele vai ser substituído, né, porque estamos estudando as reações de substituição, por um halogênio. Então, olha aqui no exemplo. Temos esse hidrogênio, né, no metano. E aqui temos o Cl2. Professora, mas não está escrito Cl2. Mas esse Cl ligado com Cl é a mesma coisa que Cl2. Então, como que acontece essa reação baseado no esquema que eu mostrei anteriormente? O hidrogênio vai trocar de lugar com o cloro. O cloro vai substituir o hidrogênio. E da mesma forma, o hidrogênio vai substituir o cloro aqui. Então, olha aqui nos meus produtos. No lugar do hidrogênio está o cloro. E aqui no lugar do cloro está um hidrogênio, certo? Quando essa reação pode acontecer, né? Essa reação de halogenação? Em alcanos. Quem lembra o que é alcanos? Todo mundo, né, gente? Alcanos são os hidrocarbonetos que apresentam somente as ligações simples. E nesses alcanos geram um haleto de alquila, certo? Professor, o que é haleto de alquila? É um composto orgânico que possui um halogênio ligado a um carbono saturado de um hidrocarboneto de cadeia aberta, ou seja, é um haleto orgânico de cadeia aberta que não possui ligação dupla ou tripla, certo? Então, aqui temos nossa reação de halogenação com alcanos. Aqui o metano, meu alcano, né? E o cloro, a reação que eu mostrei anteriormente. Tá vendo aqui a setinha que eles inverteram, né? Eles se substituíram. E como resultado, né? Eu realmente tenho um haleto de alquila. Por quê? Que é um haleto de alquila? Porque o cloro tá aqui. Então, é um haleto orgânico. A cadeia aberta é aberta. Possui ligação dupla ou tripla? Não possui. E um ácido, o HCl, certo? Uma curiosidade, né, legal para vocês aí, que é esse monoclorometano. Ele pode ser obtido nessa reação, né, e é um gás inflamável, bastante inflamável. Quem lembra aí o que é inflamável prestou atenção nas aulas de combustão. Porém, se o alcano tiver mais de 3 átomos de carbono, os produtos formados serão uma mistura de diferentes compostos substituídos. Porém, a quantidade de cada composto será diferente. Por quê? Porque os hidrogênios ligados a carbonos terciários são liberados com maior facilidade que os secundários, que por sua vez são liberados com maior facilidade que os primários. Ou seja, um carbono primário que está ligado só mais um
carbono, né? Carbono primário está ligado só a mais um carbono. Esse carbono segura seu hidrogênio com muito mais força do que um carbono que está ligado a outros 3 carbonos, certo? Aqui, vamos de exemplo com a monocloração do metilbutano. O produto de maior rendimento, qual que foi? Esse daqui. Tá vendo que ele está ligado a um carbono terciário? Esse aqui de 35%, eu estou fazendo a chave. E o que teve menor, o que aconteceu? Está ligado a um carbono primário, que está ligado somente a um carbono também. Professora, na prova eu preciso colocar todas as estruturas? Somente se pedir todas as estruturas, né? Se falar que o reagente está em excesso. Isso acontece somente se o reagente estiver em excesso. E aí você tem que desenhar todas as estruturas. O segundo jeito de ter uma halogenação é com o benzeno. Benzeno é essa molécula aqui, para quem não lembra, né? Um ciclo com ligações duplas intercaladas, né? Um ciclo de 6 carbonos. E, do mesmo jeito, nesse tipo de reação, formam os derivados halogenados aromáticos. Então, aqui temos o exemplo da bromação do benzeno. Né? Aqui tem um hidrogênio ligado para fora. Por que não está mostrando, professora? Porque lembra que quando a gente desenha essa fórmula dos tracinhos, que vocês chamam dos palitinhos, a gente não precisa colocar os hidrogênios, fica subentendido? Mas da mesma forma, um hidrogênio vai sair e vai entrar o bromo no lugar. Por que é o bromo? Porque a reação é com Br2. Seria cloro se fosse Cl2. Então, aqui o bromo, nos produtos, né? O bromo ligado ao benzeno, que forma o bromo-benzeno, e o ácido do bromo, né? Certinho? Agora, o nosso segundo tipo de reação é a reação de nitração. Pelo nome, o que vocês acham que é? Que é com um composto de nitrogênio, né? Esse tipo de reação ocorre especialmente com alcanos e com o benzeno e seus derivados, onde um dos átomos de hidrogênio ligado à cadeia ou ao núcleo aromático é substituído pelo grupo NO2, originando um nitrocomposto e água. Professora, mas o enunciado é igual ao de halogenação. Sim, gente, porque todas são reações de substituição. Só que o que é a diferença? Na halogenação, o que vai substituir o hidrogênio vai ser um halogênio. Na nitração, o que vai substituir? O NO2. Essa reação acontece, né? Um dos reagentes é o ácido nítrico, que é esse aqui, HNO3, e dele vai sair o NO2, que é ligado ao benzeno, nesse caso, né? Ou a cadeia carbônica, em outros casos. Então, né, aqui nós temos de exemplo a nitração de um alcano, que é o primeiro caso que pode acontecer a nitração, né? Na presença de um alcano. Aqui nós temos o propano. O hidrogênio que está aqui, né, vai trocar de lugar com o grupo NO. Aqui também é um ácido nítrico, ele só está desenhado, né, mais espaçado, digamos assim. Mas ainda é o ácido nítrico, só está mostrando a ligação que vai ser rompida. Por que essa ligação vai ser rompida? Porque o propano junto com o ácido nítrico no mesmo recipiente, o NO2, esse grupo NO2, ataca o carbono. E o hidrogênio ataca o OH, certo? Com isso, o hidrogênio vem para o lugar do NO2 e o NO2 vai para o lugar do hidrogênio. Como resultado, temos o nitrocomposto aqui, né? O 2-nitropropano. Por que nitrocomposto? Porque qualquer composto orgânico que tenha a presença do nitrogênio é chamado de nitrocomposto. E a água, né? H2O. Agora, se o alcano possui mais de 2 carbonos, ou seja, se não for um metano, forma-se uma mistura de compostos diferentes substituídos, do mesmo jeito que na halogenação. A quantidade, de cada composto obtido será proporcional à seguinte ordem de facilidade, com que o hidrogênio é liberado da molécula. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, agora escrito aqui bonitinho. O hidrogênio ligado
a um carbono terciário sai com mais facilidade do que um hidrogênio ligado a um carbono secundário, que é mais fácil que um hidrogênio ligado a um carbono primário. Ou seja, sempre vamos dar prioridades a carbonos terciários, a hidrogênios ligados a carbonos terciários. Depois a carbono secundário e por último o carbono primário. Aqui, no exemplo dado anteriormente, né, não há carbono terciário, existe apenas um secundário, ou seja, ia formar essa molécula aqui caso os reagentes estivessem em excesso, né, o ácido nítrico estivesse em excesso, certo? A segunda possibilidade, né, é a nitração do benzeno. Benzeno, esse composto aqui de novo, ligado a ele tem o hidrogênio que está aqui fora, certo? E ele vai reagir com o ácido nítrico. Esse ácido sulfúrico está aqui porque ele é o catalisador da reação. Então, faz com que a velocidade da reação aumente. Catalisador lá da segunda série também. Catalisador faz com que a reação seja mais rápida. Então, o hidrogênio vai sair do anel benzênico e no lugar do anel do hidrogênio vai ter o NO2, da mesma forma. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que eu não vou gerar água, eu vou gerar esse íon, hidrônio, H3O+, certo? O hidrogênio que estava ali saiu e reagiu com a água. Então, agora a água tem um hidrogênio a mais. Mas no anel benzênico tem o NO2, ok? A terceira reação de substituição é a de sulfonação. Sulfonação, o que vocês lembram disso? Dos compostos sulfurados, né? Que são os que possuem enxofre. Elas têm o objetivo de produzir os ácidos sulfônicos, né? Que são aqueles grupos, que são aqueles compostos que apresentam um grupo SO3H ligado a um átomo de carbono, né? E o átomo de carbono pode, na maioria das vezes, né, estará em uma cadeia carbônica. Aqui temos o exemplo. R, o que significa esse R? Cadeia carbônica, ligado ao SO3H. Para realizar a reação de sulfonação em alcanos, devemos misturar um alcano, aqui representado por quem? Pelo etano, né? 2 carbonos, etano. Lembrando que todas essas reações acontecem com alcanos, viu, pessoal? Alcanos é sempre sem ligação dupla ou tripla. E ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é aquele H2SO4. E sempre essa reação, para essa reação acontecer, o ácido tem que estar bastante concentrado e tem que ter calor para ela acontecer, tá? Ela só acontece com aquecimento, que aqui é mostrado por esse delta, né? Esse delta em reação sempre quer dizer que estamos fornecendo calor à reação. Então, meu alcano reagiu com o meu ácido sulfúrico. O que acontece? Um hidrogênio vai sair daqui. No lugar do hidrogênio vai entrar qual grupo? O grupo sulfônico, SO3H. E claro, acompanhado com água. Professora, sempre vai ser o composto carbônico mais água, mais o hidrônio, mais alguma coisa? Sim, nas reações de substituição, sim. Lembrando que estamos tratando somente de reações orgânicas de substituição, tá bom? A quarta reação que nós vamos tratar aqui é a reação de alquilação, ainda nas reações de substituição, ok? São aquelas que ocorrem com o objetivo de se obter alquilbenzeno, que é esse composto aqui, ó, que eu estou sublinhando aqui. Que são compostos cuja estrutura tem um benzeno com um grupo substituinte. O grupo substituinte é esse R. Geralmente ocorre entre aromáticos e haletos orgânicos. O que são haletos orgânicos? Gente, de novo, vocês nunca mais esquecerem o que é haleto orgânico na vida de vocês. É um composto orgânico que tem o halogênio ligado diretamente ao carbono, certo? Então, aqui temos nosso exemplo. Um benzeno reagindo com uma
um haleto orgânico. Isso aqui é a representação do haleto orgânico, né, gente? A aula lá de haletos orgânicos e a de revisão de aula da semana passada, foi só isso. Então, aqui, de novo, no nosso benzeno, temos um hidrogênio ligado. Esse hidrogênio vai sair e trocar de lugar com o grupo R. Então, meu hidrogênio vai ser substituído por R. Professor, esse R pode ser uma cadeia carbônica? Sim, vai ser. Pode ser tanto o metil quanto o propil, pode ser o que for. Normal, quase sempre vai ser um composto orgânico. Um composto orgânico é uma cadeia carbônica. O X que está ligado ali vai vir para o H. Então, supondo que seria um Cl aqui, o Cl vai vir formar HCl. O que estava ligado ao Cl vai vir para o lugar do R. Aqui, né, falando de novo que entre aromáticos e haletos orgânicos, o benzeno é um composto aromático. Aqui, como exemplo, eu trouxe a metilação do benzeno. O benzeno, né, aqui representado com seu hidrogênio, reagindo com o monoclorometano. O que acontece? Esse hidrogênio vai sair do benzeno e ele vai dar lugar para quem? Para o H3C. Então, o CH3 vem para cá e o hidrogênio vai ficar junto com o Cl. Então, eu tenho meu composto orgânico e outro composto que é meu ácido, ok? Aqui tem outro exemplo que é a metilação do naftaleno. O que é metilação? Aqui tem só um composto, só tem um carbono, né? Só tem o CH3, do lado tem o Cl. Então, se aqui eu tenho um hidrogênio, o que vai acontecer? O hidrogênio vai sair e vai entrar o CH3. A alquilação, sempre eu vou estar adicionando carbono à minha molécula, tá? Eu não vou estar adicionando cloro, porque se eu adicionar cloro é uma halogenação. Mas o que acontece? No meu naftaleno, pode ter 2 hidrogênios para sair, esse e esse. Então, eu vou ter 2 tipos de compostos. O primeiro composto aqui, com o CH3 em cima, ou seja, o hidrogênio que estava aqui saiu e reagiu com o cloro, e no lugar dele ficou o CH3, ou esse lateral, que o hidrogênio também saiu e no lugar dele ficou o CH3. E por último, mas não menos importante, a reação de acilação. O que acontece na reação de acilação? São reações orgânicas de substituição ainda, e um hidrogênio que é ligado a um anel aromático é trocado por um grupo acila. Professor, o que é grupo acila? Esse grupo. Uma cadeia carbônica ligada diretamente à dupla O e tem aqui outra ligação, né, para ser feito com os demais componentes. Aqui eu ainda trouxe o grupo acetila, ou etanoíla, que são 2 carbonos, né? O final dele está ligado à dupla O. E o grupo benzoíla, que tem um benzeno, um carbono, e nesse carbono tem a dupla O. Geralmente a reação de acetilação ocorre entre o composto aromático e um cloreto de acila. Aqui, composto aromático, benzeno nosso de cada dia, e cloreto de acetila, que é ou então de etanotila. E também precisa de um catalisador para acontecer, além de precisar de alta temperatura. E o que acontece nessa reação? O hidrogênio sai do benzeno e dá lugar ao grupo acila. E o hidrogênio que estava ali, né, e saiu, vem e forma o ácido, certo? Que ácido é esse? Ele vai vir aqui para se ligar com o cloro e vai formar o cloreto de hidrogênio. Vamos fazer exemplos das reações, certo? Dê as equações químicas globais das reações de substituição listadas a seguir. Aqui, primeiro, a gente tem uma cloração. Por que é uma cloração? Porque é uma reação de substituição com halogênios. E embaixo a gente tem nitração. Por que é uma nitração? Porque é uma reação de substituição com ácido nítrico, né? Então, o que acontece na primeira reação, né? Na dihalogenação? Temos aqui nosso composto orgânico, temos aqui nosso
halogênio na forma simples, então é o Cl2. Um Cl vai vir para o carbono e trocar de lugar com hidrogênio. Então, esse cloro entra e o hidrogênio sai. O hidrogênio que saiu vira HCl. No lugar do hidrogênio, tem um cloro ligado ao carbono. O que é importante reparar aqui? Por que eu escolhi o carbono do meio? Porque eu não tenho nenhum carbono terciário, mas o carbono do meio é secundário. Já os das laterais são primários. Aqui na segunda reação mostrada, temos de novo, né, nosso carbono secundário aqui no meio, mas agora ele está reagindo com ácido nítrico, aqui esboçado perfeitamente. O hidrogênio vai sair e vai dar lugar ao NO2, então o hidrogênio vai ser substituído pelo NO2. Então eu tenho esse nitro composto mais água, ok? Então é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, me chama, tá? Pergunta na hora. Na próxima aula, a gente vai ver as reações de adição. Até a próxima aula.